Boa noite a todos e todas. Estamos em mais uma atividade do 54º Festival de Cinema Brasileiro de Brasília. Hoje é um orgulho e uma honra para o festival receber essa figura épica, histórica, generosa, grande cineasta, que é o nosso querido Rui Guerra. Essa masterclass, ele vai nos dar uma masterclass, mas, na verdade, é o cinema brasileiro que se sente homenageado com a presença dele aqui. Eu queria muito agradecer a tua presença, Rui, dizer que sou um fã teu de carteirinha, desde os teus primeiros filmes até hoje, como cineasta, como músico, compositor, parceiro do Sérgio Ricardo, parceiro de Chico Buarque, diretor dos Cafajestes, essa longa trajetória que faz de você um ídolo. Então, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar aqui conosco, e eu passo a palavra para o nosso querido Ricardo Cota, que vai dialogar com você nessa masterclass. Muito obrigado, estou me retirando para deixar vocês trabalharem tranquilamente. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Obrigado pela presença. Boa noite, meu querido Silvio Tendler. Muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, estar participando de um festival de Brasília como seu assistente na curadoria, junto com a Tânia Montoro e com a Ana Rosa Tendler. Para a gente é uma felicidade muito grande nesse momento tão difícil para o cinema brasileiro e para todos, né? Por conta não só pelo que nós vivemos no Brasil, mas pela pandemia, manter o Festival de Brasília atuante, firme, com a sua característica principal de provocar debates, de estimular o pensamento sobre o cinema e, acima de tudo, mostrar as produções realizadas no Brasil. E hoje eu tenho essa honra aqui de participar dessa masterclass com o Rui Guerra completando 90 anos de vida, sendo homenageado, será homenageado sábado aqui no Rio de Janeiro, com o lançamento desse belíssimo livro, que é um livro produzido pela editora Azog, Rui Guerra, 90 anos, um livro belíssimo. Quem estiver interessado em obter esse livro é www.cadernosdecinema.com.br, um livro com uma grande entrevista com o Rui e com um resumo da sua atividade, e será muito útil, inclusive, para complementar essa nossa conversa, que é justamente Rui Guerra, um artista completo. E para apresentar o Rui Guerra, eu vou ler aqui rapidamente o abre-alas do livro, que foi escrito também por um cineasta, pelo Felipe Bragança, que resume bem e faz uma apresentação à altura dessa noite. Então, peço para vocês aí uns 4 minutinhos para acompanhar. Rui Guerra costuma dizer não ter mais uma nacionalidade definida, nem brasileiro, nem moçambicano, nem português. Embora aponte o Moçambique, onde nasceu e cresceu até a juventude, como a base de suas memórias afetivas e de sua formação de identidade. Nessa flutuação transcontinental, o lugar que habita talvez seja o de uma fronteira invisível, só possível de se perceber se olharmos de perto seus mais de 60 anos de carreira no cinema e na escrita de letras de música e teatro, preciso não esquecer. Rui Guerra habita seus filmes e a vontade de fazê-los, com uma grande perene fome por descobrir imagens. Esteve em todos os momentos mais importantes do audiovisual brasileiro da segunda metade do século XX. Foi figura central na emergência do cinema moderno brasileiro no início dos anos 60 e na luta por um cinema combativo contra a ditadura militar nos anos 70 e frontalmente anticolonial. Atravessou as ruínas da produção dos anos 90, a retomada da produção nos anos 2000 e até hoje continua ativo, inquieto, em 2021, pensando em novas imagens. Autor de 2 clássicos incontornáveis do cinema novo, Os Fuzis e Os Cafajestes, dirigiu também obras com alegorias políticas corajosas, já nos anos 70, como Os Deuses dos Mortos, A Queda e Moeda, realizado no seu Moçambique natal.
Flertou com recortes mais populares nos anos 80, como a Ópera do Malandro, e recentemente mergulhou em adaptações literárias arrojadas e experimentais, como em Quase Memória, baseado no livro de Carlos Heitor Coni. Brilhante com as palavras, escreveu diálogos memoráveis, mas também letras de música brasileira, como Idaí, com Milton Nascimento, e Fado Tropical, com Chico Buarque, só para ficar em 2 exemplos icônicos. A verdade é que não haveria cinema brasileiro moderno contemporâneo sem a influência direta ou indireta do olhar e da fala de Rui Guerra, que parece misturar calma e paciência com uma vontade afiada de mudar o mundo. Atrás da fumaça viva de seu inseparável charuto, transpira a memória e o futuro do que poderia ser um cinema brasileiro, latino-americano, do Sul, não hegemônico, verdadeiramente e contestador. Independente e contestador. Palavras de Felipe Bragança, a quem eu agradeço. Rui, uma boa noite para você e bem-vindo ao Festival de Brasília. Boa noite para você também, Cota, e para todos os presentes. Rui, nós já havíamos conversado anteriormente. Esse Festival de Brasília é um festival que traz, assim, desde o seu início, algumas referências a você. Nós abrimos o festival com um filme da Ana Maria Magalhães sobre Leila Diniz. Nós fizemos uma entrevista com Costa Gavras, seu grande amigo. Hoje, o Robert Grelier também falou, ao falar sobre Chris Marker, falou sobre o cinema brasileiro, sobre o documental, mas a tônica desse festival é o cinema do futuro e o futuro do cinema. Como você, aos seus 90 anos de vida e mais de 60 anos de experiência cinematográfica, vê esse momento por que passa o cinema e essa indagação que faz a curadoria do Festival do Brasil? Bom, boa noite a todos. Estamos vendo e ouvindo. Para mim, eu recebo essas palavras tão carinhosas que me deixam profundamente comovido. Eu acho também que com a idade a gente fica mais frágil em determinados pontos, né, em determinados aspectos. E hoje reajo com menos rigor, talvez não seja a palavra correta, mas reajo com menos dureza, ou estou mais indefeso quando vejo uma manifestação de carinho como acabo de receber de vocês e dos que falaram há pouco, e quero manifestar o meu prazer e a minha grande alegria de estar aqui no Festival de Brasília, festival da grande tradição do cinema brasileiro, que sempre se posicionou em questões importantes, que nunca esteve omisso nos momentos em que é preciso tomar posições claras e definidas. E o público de Brasília, não é? Um público que, para nós, cineastas, sempre acolheu como uma forma extraordinária, com uma postura crítica, mas generosa, com uma postura lúcida, como deve ser qualquer público que se interessa pela arte, e, no caso, pelo cinema. E eu saúdo aqui o público de Brasília, que é um público, de fato, que merece ser respeitado pelas posições que toma, pela independência e pela lucidez que tem nas suas posições. Eu, diante desse questionamento do tema que foi sugerido, do futuro do cinema, eu que sabe, é de fato um tema fascinante, mas eu vou escapar do lado profético que se pode incluir de adivinhar o que é o futuro, porque é impossível a gente saber o que vai acontecer com o cinema em geral e com o cinema brasileiro em particular. E digo isso porque, dentro de uma observação muito óbvia, que o cinema depende da sociedade em que está inserido. Nós não podemos pensar no cinema como uma forma autónoma e independente que se dirige ao público
como se eles fossem uma vestal que chegasse limpa, pura, independente do que está acontecendo e que chega com uma verdade própria. O cinema é um reflexo, e é nisso que é uma arte fascinante, é um reflexo direto da sociedade onde ele está incrustado. E nós não sabemos o que é o dia da manhã. Já sabemos perfeitamente o que é o dia de hoje, e sabemos a um custo muito alto de viver esse dia de hoje. Eu sou um otimista por excelência. Eu acredito no futuro. Eu acredito nas transformações e acredito que a sociedade mude para melhor. Se nós observarmos o correr da história, a gente vê que, apesar de todos os solavancos que atravessaram a sociedade, através dos tempos e dos povos, todos eles, de alguma forma, caminharam para uma sociedade mais organizada e mais generosa. Eu acho que nós atravessamos o pior momento que poderíamos atravessar nesse país. Nós estamos numa encruzilhada que precisa, mais do que qualquer outra coisa, precisamos acreditar que nós somos capazes de ir adiante, porque os ventos da história, apesar de soprarem por vezes de forma atabalhoada, eles é um vento que está a favor. É verdade que nós, neste momento, neste exato momento, além de uma pandemia que parece um castigo dos deuses, um castigo grego que assola a humanidade, nós temos o nosso castigo próprio aqui interno, dentro das fronteiras do próprio país, que é um governo que faz tudo para destruir qualquer resíduo de possibilidades de sobrevivência. Isso vai condicionar o cinema de amanhã, o cinema do futuro, porque esse futuro que nós temos que construir é um futuro que parte de uma base extremamente negativa. Nós estamos vivendo um genocídio e estamos, ao mesmo tempo, um genocídio cultural. Nós não temos as artes e a ciência e as ramificações do saber humano que procuram avançar são completamente sendo esmagadas de uma forma absolutamente ignominiosa. Não caberia, nas piores previsões, uma situação tão catastrófica como a que a gente está atravessando nesse momento. Mesmo nós, a geração que passou através de uma ditadura de 20 anos, se nós compararmos a situação atual com a ditadura de 64, com o golpe de 64, que durou 20 anos, parece uma brincadeira de crianças, a primeira ditadura. Então, quase que um remedo da ditadura diante dessa incoerência e dessa maldade que é o governo de hoje. Esse governo é um governo que está querendo acabar com o Brasil. E está conseguindo. Quando a gente fala em desgoverno, claro que é um desgoverno, mas é um governo que é organizado para o mal. Essa organização é uma organização do ódio, é uma organização que quer destruir, é uma organização que mente com quantos dentes tem na boca. É uma organização que o único termo que ocorre que possa ter uma possibilidade de proximidade de um julgamento um pouco mais claro é, de facto, um comportamento absolutamente fascista, de tudo que o fascismo tem de negativo, de ruim, de péssimo e de odioso. Porque a palavra que eu vejo mais característica desse momento que a gente está vendo é o ódio. O ódio. Faz lembrar um grande filme que feito por um diretor que não era um diretor, que era um excelente ator, era um canastrão fabuloso, que é o Charleston, gordo, fez grandes filmes do cinema americano e que dirigiu esse filme que se chama The Night of the Hunter, A Noite do Caçador. É um filme belíssimo, mas ele tinha um personagem que era vivido pelo... quem era? Agora daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Sempre esqueço o nome dele, que é um que eu gostava muito. É o Robert Mitchum? É o filme... Bob Mitchum, o Bob Mitchum, exatamente. O Bob Mitchum fazia um pastor, né, em que ele, nas duas
dedos, tinha escrito a palavra hate and love, amor e ódio. É o que assim. E ele representava justamente o ódio. Nós temos aqui uma representação do ódio. Nós estamos vivendo dentro do ódio, dentro das formas de destruição mais organizadas que já foram vistas, que é uma organização absolutamente próxima do fascismo italiano, do Mussolini, com mentiras, fake news, destruição, uma indústria que quer iniciar e pôr a população armada, mas uma população armada voltando-se para si mesmo, contra si mesmo. Enfim, nós todos sabemos o que estamos vivendo. Eu só quero aqui colocar como cineasta e como agente de cultura, se é que se pode chamar isso assim, um agente de cultura, eu quero simplesmente colocar a minha profunda indignação, mas eu quero também colocar que essa indignação é uma indignação que não me tira a esperança, não me tira a certeza de que nós vamos passar adiante essa situação e que vamos ter reconstituir esse país. E dentro disso, esse cinema do futuro, que evidentemente vai trazer novas técnicas, novas tecnologias, vai haver transformações certamente poderosas para as maneiras de a gente usar o cinema como forma de expressão. Ele tem, para mim, a coisa mais fundamental que nós temos que estar atentos é justamente a relação de sobrevivência desse cinema dentro dos parâmetros que sejam de ordem humana. Eu já nem falo democrática. Eu falo simplesmente de um humanismo básico, humano, que a gente não veja que tudo está sendo paulatinamente destruído a toda volta, mas desde todas as formas de vida. Hoje o Brasil está destruindo todas as formas de vida, vai até os biomas que estão sendo destruídos, as florestas, aos originários do país, aos índios, aos negros, aos quilombolas, às classes mais desfavorecidas, e é destruído de uma forma insidiosa, maldosa, mentirosa. Quer dizer, o que é que nos resta? O que é que nos resta? Resta ganhar, lutar e ganhar. Eu pertenço a uma geração que é uma geração perdida, mas é uma geração que lutou sempre, e isso não faz dela, retira dela essa adjetivação de perdida. É uma geração perdida. Não se conquistou o poder, mas conquistou a luta, na luta e na convivência. E essa geração de hoje, que era o resultado dessa geração que nós pertencemos, ela está uma geração aguerrida, clara. E eu tenho certeza que essa geração fará um cinema que nós precisamos, que é um cinema em que o seu coeficiente de arte, que cinema além de uma indústria, deve ser uma arte também uma indústria, é também um negócio, e essas coordenadas determinam comportamentos às vezes um pouco zigue-zagueantes. O cinema é uma arte, e a arte é um grande elemento transformador. A arte pensa por ela mesma. A arte consegue fazer o que a educação formal tem dificuldade, que a arte tem o seu próprio pensamento, tem a sua própria forma de se comunicar, não por palavras, mas de uma forma difusa, que entra dentro da cabeça das pessoas. E eu tenho a certeza que os cineastas de hoje, essa nova geração brasileira, vai conseguir fazer um cinema à altura das nossas tradições de humanitarismo e de concordância e de respeito ao outro. Porque nós, nesse momento, renegamos, estamos num governo que renegou todos esses valores e que se desfruta com prazer do ódio. Esse prazer do ódio, que pede a resposta do ódio também, não será respondido com ódio, mas será respondido com mais atitudes que possam corrigir esse desvio que a sociedade brasileira está atravessando. Esse fascismo não vai durar. E isso me deixa muito feliz. E mais, eu me prometi essas coisas essas brincadeiras que têm sempre um fundo de verdade, nesse certo tipo de brincadeira,
há tempos atrás, me perguntaram assim, se eu tinha medo da morte. Eu sempre tive um pavor da morte. Eu comecei quando eu tinha os meus 14, 15 anos, escrevi um conto que era Estou Vivo. Era um cara enterrado vivo, e num dia que ele estava enterrado vivo, era o que pensava na cabeça do enterrado vivo. Imagina, um garoto de 14 anos escreveu isso, quer dizer, obcecado pela morte. E sempre tive pavor da morte. Mas há uma década, ou uma década e meia, ou 2 décadas, não me recordo exatamente, um dia, brincando, eu decidi adivinhar, mais que adivinhar, marcar o dia da minha morte, a data exata. E disse, eu vou, claro, já que eu vou marcar, eu vou ser generoso comigo, não é? Não vou ser bobo de marcar para depois da manhã. Então, naquela altura, eu pensei e disse, eu vou morrer com 116 anos. Tem gente que viveu até os 120, 122, então está dentro de uma viabilidade biológica eu poder viver até os 116 anos. Bom, aí senti um mal-estar, porque eu senti que eu estava mentindo. Não estava dizendo certo. Aí pensei, o que é que está tendo esse mal-estar? Aí eu pensei, é porque é mentira, eu não vou morrer com 116 anos. Eu vou morrer com 117, mais um. Não é para ganhar mais um aninho, é que o número par de 116 parecia mentiroso. Então, vou corrigir para 117. E porque eu disse o seguinte, eu sempre, na realidade, quando eu comecei o cinema, muito jovem, como crítico, eu tinha o desejo real, o que eu queria ser na vida, no futuro, era ser escritor. Eu nasci numa sociedade no princípio dos anos 30, 1931, e eu dizia, não quero ser jornalista, não tenho a vocação de jornalismo, mas também não quero ser pintor, embora tivesse facilidade em desenhar e gostava muito, não me via pintor. E então eu tive a felicidade e a desgraça de ler Dostoiévski muito jovem, porque a minha mãe era uma apaixonada pela literatura russa, e então eu li muito cedo. Claro, quem lê Dostoiévski não sai o mesmo. E quando é um garoto de pouco, recém-entrado na adolescência, lê Dostoiévski, eu acho que mudei completamente e nunca mais consegui voltar a qualquer coisa parecida com o que eu poderia ter sido. Então, eu queria ser escritor. Mas, ao longo dos anos, fui escrevendo umas coisinhas aqui e lá e tal, né? Mas nunca encarei aquilo que eu queria, que era encarar um romance. Porque eu não sentia capaz. Mas disse, mas eu vou ser escritor. Só que aí foi quem me entrou ao cinema e eu me deixei absorver. Mas toda a minha vida, sempre me dizia, eu sou um cineasta em trânsito. Na verdade, o que eu sou é um escritor futuro, eu vou ser um futuro. Só que esse futuro, os anos foram passando, as décadas foram se acumulando e eu não escrevi esse famoso romance que eu ia escrever, nunca escrevi. Então, nesse momento, eu disse, tem tempo de dizer assim, eu já fiz quase uma dúzia e meia de filmes, de longa-metragem, claro, com curtas-metragens, que vai mais, muito mais, vai umas 2 dúzias, e eu dizia assim, bom, até os 100 anos eu vou ser cineasta. A partir dos 100 anos, eu vou virar escritor. E tenho 17 anos na minha frente para escrever, dá para escrever uns 4 romances. E sabe bem coisa, como as coisas são, eu acreditei nisso. Eu acreditei. Nunca mais tive medo da morte. Agora que eu me aproximei dela, inclusive, aproximei muito forte perto dela, a ponto de ver os olhos dela, é bem diferente. Porque eu sei que eu não vou morrer antes disso. Como eu sei que eu não vou morrer antes de ver essa transformação do país. Eu não vou morrer com esse fracasso para eu levar lá para a tumba ou lá para o diabo que me carregue. Não vou. Então, eu estou aqui muito feliz, cheio de convicções, de energia. Tenho vários filmes para fazer, porque eu completar os meus 20 filmes, ainda faltam acho que 2, nunca sei a conta deles direito, filmes de longa-metragem. E já estou começando a escrever um romance, já estou fazendo a minha transição para a minha fase literária. Agora, é isso.
Eu queria só fazer uma observação que eu não fiz no início, para as pessoas que estão nos vendo, que nessa tela, embaixo, existe um recurso que é o do QIA, né, que vocês vão ver aqui, ou do levantar a mão, para quem quiser participar, para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu esqueci de passar isso para as pessoas que estão nos assistindo. Mas, Rui, voltando aqui também ao tema da nossa conversa, que é um artista completo, então você falou do romance, mas você não escreveu um romance, mas por sua vez, você escreveu bom, inúmeros filmes, né, que você escreveu, seja com a câmera ou seja própria participação nos roteiros, mas também é compositor, também esteve presente em coautorias de peças. Isso, de certa forma, é um desenvolvimento desse seu lado também de romance, de romancista, né? Você leva a literatura para os seus filmes também, como na mise-en-scène, no filmar, na interpretação, como é essa presença da literatura que é tão marcante para você na sua obra como autor cinematográfico? Porque o cinema, tal como eu vejo, tem duas vertentes muito nítidas. Uma delas é da sua linguagem, a especificidade da linguagem cinematográfica, que é através de imagens icônicas, e com som. Mas tem um lado que é quase que da genética do cinema, da sua fisiologia própria, desse meio de expressão com as suas especificidades, transporta uma dramaturgia. Claro que as coisas não são assim tão simples. Isso é uma abordagem um pouco esquemática que estou fazendo, o tempo é curto para entrar dentro de análises demasiado aprofundadas. Mas a gente pode dizer que qualquer forma de expressão, utilizando um termo de um semiótico dinamarquês, que é talvez uma das definições mais agudas e mais diretas, é o Jan Slev. Esse semiótico dizia que toda arte tem os seus modos de expressão, os seus meios de expressão próprios. No caso da música, é óbvio que a música, os sons, e depois as suas estruturas internas. Mas a música tem os seus meios de expressão, que é a música, o som, a palavra, o ruído, e tem um meio de expressão que o cinema usa, é também um meio de expressão que a música usa. Mas tem mais, não é? O cinema tem a imagem, e mais que a imagem, tem imagem em movimento, e mais que a imagem do movimento, eu tenho um quadro. E esse quadro é tudo, porque esse quadro foi falado numa certa época como a janela aberta sobre o mundo, isso nos vídeos de várias décadas, primórdios do cinema, mas essa é mais que uma janela aberta sobre o mundo. É uma forma de pensar. Hoje, os grandes filósofos que se debruçaram sobre a arte cinematográfica, eles chegaram a uma conclusão que é interessante, embora eu discorde de certas conclusões que alguns desses filósofos chegam, que é no caso mais visível, que é o caso do Deleuze, que diz muita bobagem sobre cinema, porque, na realidade, ele não fala sobre o cinema. Ele fala sobre o cinema sob um ponto de vista filosófico. E ele mesmo chegou à conclusão que a filosofia não tem lugar no cinema, porque o cinema tem a sua própria maneira de pensar, tem a sua própria estética. Toda a estética tem um coeficiente filosófico. E, ao mesmo tempo que esse coeficiente filosófico atua de uma forma muito direta, ela é extremamente transformadora, ela é muito difícil de captar. Então, quando você entra nos terrenos das análises linguísticas e das semióticas da vida para descobrir como é que o cinema age e como é que o cinema opera, nós entramos num terreno extremamente fascinante, mas, ao mesmo tempo, um terreno difícil de caminhar sobre ele. Isso para dizer que o cinema, que
tema central do que é o cinema do futuro, eu não acho que o cinema vá se transformar de uma forma tão decisiva, ao ponto de criar um outro meio de expressão, outros meios específicos. Eu acho que o cinema vai continuar o mesmo. O que vai acontecer é que as formas de difusão desse cinema, através das tecnologias novas, que vão chegar agora até a internet, vão criar dramaturgias diferenciadas, porque há os meios de expressão do cinema e há aquilo que o cinema conta, aquilo que no seu olhar sobre o real. E esse olhar cria uma dinâmica de narrativa que se vai transformar à medida em que os meios tecnológicos mais modernos vão se juntando, se desenvolvendo. Mas o cinema não vai... O cinema, como a gente conhece, o cinema que talvez tenha outros, mas não vai sair do quadro, entende? Já saiu fora do quadro, já saiu há muito desde que começou, mas não vai sair, vai aparecer, pode até criar um cinema redondo, um cinema completamente diferenciado, um cinema com perspectivas novas, um cinema com o que tudo você possa imaginar, o cinema 3D, tudo isso, mas os parâmetros básicos da linguagem cinematográfica continuam. Agora, a dramaturgia, sim. A dramaturgia, aquilo que é contado através do cinema, essa já está sofrendo grandes modificações. Isso que ao correr do tempo, e sempre acompanhou de muito perto a literatura, que é um grande criador de ficção, e essa simbiose entre a literatura e o pensar do cinema, o cinema como ser pensante, com os seus próprios meios de expressão próprios, é uma forma de expressão artística que não é à toa que foi a arte do século XX, porque conseguiu englobar o processo civilizatório da grande indústria, das transformações industriais e tudo, e conseguiu amalgamar tudo isso e criar esse monstro delicioso que é a imagem em movimento e que é o cinema que nós praticamos. Rui, é interessante, você falou do cinema do ponto de vista filosófico, quer dizer, dos filmes trazem sempre um aspecto filosófico. O Costa Gavras, na sua fala de ontem, chamou a atenção para o aspecto político dos filmes. Todos os filmes seriam filmes políticos. E, em relação ao cinema, ao futuro do cinema, ele chamou a atenção que as novas plataformas, falta às novas plataformas um projeto cultural, que ele vê as novas plataformas hoje única e exclusivamente como um projeto econômico e não como um projeto cultural. Eu gostaria que você refletisse sobre isso também. O Costa é um grande amigo, um grande cineasta, e é uma pessoa com quem eu concordo completamente com esse ponto de vista. Porque essas novas plataformas, o cinema não acaba por quê? Pode ter trocado nome, mas é mais provável que as outras novas plataformas adquiram a sua própria identidade e consigam arrumar façam-se batizar com os nomes que acharem melhores. O cinema é uma arte mais que audiovisual, que é uma definição, ao meu ver, um pouco capenga, é uma arte espaço-temporal, que pode parecer que é a mesma coisa, mas tem um abismo entre os dois conceitos. E o cinema é uma indústria. E, então, traz o peso da indústria, traz o peso da economia dessa indústria. E se tornou uma arte de massas, que agora já está perdendo esse lugar, e está perdendo, para mim, em benefício do cinema, porque há um peso demasiado para o cinema carregar essa missão de arte de massas. O cinema é uma arte riquíssima. Eu, para mim, tenho a convicção profunda, é pena que eu só vi até os 117 anos, porque eu gostaria de ver como é que vai ser um cinema daqui a mais umas poucas décadas. Enfim, como não posso ver, eu tento, às vezes, um pouco imaginar o que seria um cinema. Mas há uma coisa que é fundamental no cinema, e eu acho que as gerações atuais
têm que ver. É que o cinema, como disse o Costa Gavras, não é também política. Não sei qual usou exatamente. O cinema é política, entende? O cinema bebe na política. O cinema é um ser vivo que pensa por si mesmo e só vive na política. O único cinema que não existe, que não é político, um cinema que não é político, é aquele que se diz que não é político, é o mais político de todos, porque geralmente é para se esconder de certos olhares que o cinema tem que ter. O cinema tem que ter a sua estética revisitada sob o ponto de vista, todos os pontos de vista, e o político está no centro desse olhar. Por isso é que eu acho que não é à toa que as formas de repressão dos governos ditatoriais, a primeira coisa que fizeram sempre foi atacar o cinema, sempre foi tentar controlar o cinema, sempre foi estabelecer critérios de censura, critérios de... Claro, daqui a pouco estão nos pondo aos cineastas contra um paredão e atirar contra nós, porque já pouco falta, tendo que sufocar todas as formas de expressão do cinema através da economia, através de mecanismos espúrios de legislações que são puramente dedicadas a arrasar a possibilidade dos intelectuais e dentro deles os cineastas, ou dentro deles, ou na frente deles, ou atrás, ou no meio, onde seja, toda a forma de cultura, porque a cultura é resistência, a cultura é uma vocação para a transformação, para a coisa melhor. Aquilo que nós, pobres animais que somos, pobres mamíferos, que brincamos dessa e que descobrimos essa forma extraordinária que é a arte, foi sendo descoberta. Por quê? Porque não se podia viver sem isso. Entende? Não foi descoberta como quem descobre um continente, pega uma caravela e atravessa e descobre. Não, foi criada pelo ser humano uma forma de poder viver, e a forma de poder viver é ter a arte para poder viver, é ter a música, ter a palavra, ter a canção, enfim, todas as formas que a gente consegue. E o cinema que apareceu com o poder da indústria e com as descobertas do século XIX. Esse cinema é um cinema que traz dentro de si uma vocação, e é isso que é uma vocação de transformação do ser humano. A única coisa que transforma o ser humano é a arte. O resto não transforma. E o cinema... Não, interrompendo só para falar isso, uma coisa que eu acho interessante na sua fala é ver a paixão pelo cinema, né? O cinema, a gente acreditava, nesse período que nós vivemos, que o cinema brasileiro fosse sofrer uma retração. E esse Festival de Brasília está mostrando, é evidente que existem medidas que foram tomadas por parlamentares responsáveis, como a Lei Aldir Blanc, como o FAC, o PROAC, que estimularam. Mas é incrível, Rui, porque esse Festival de Brasília é uma demonstração inequívoca do que você está falando, dessa força do cinema que vem do Brasil inteiro. São filmes chegando da Paraíba, do Amazonas, do Sul. Então, eu queria que você falasse também disso, quer dizer, essa força que move o cinema, e no Brasil, sobretudo, contra tudo. Né? Se tem uma coisa que se diria, vai assim, pô, não faça cinema, não vai fazer cinema, está tudo contra. E, no entanto, o cinema resiste. É a paixão pela arte, a paixão pela transformação do indivíduo para uma coisa melhor, a aspiração de uma sociedade um pouco mais igualitária, porque essa sociedade está completamente esfacelada, né? E está sendo espezinhada da sua forma mais inglória e mais maldosa. Eu sinceramente, o que define todas essas formas do poder constituído e que chegam a ultrapassar uma média que é impossível de estabelecer, mas começam a ter comportamentos, os governos, as administrações políticas começam a ter esses comportamentos, é o fascismo total. É o fascismo. Agora, e o que é o fascismo? O fascismo tradicional, foi instituído
pelo Duce, o Mussolini, na cauda do nazismo italiano, esse fascismo é a indústria da guerra, a indústria da destruição. Mas não esqueçam que essa indústria da guerra, essa indústria da destruição, ela é feita para submeter os povos, mas é feita também porque é uma sociedade capitalista. Então, essa indústria tem uma placenta de capital, de negócios e de autofagia. Então, o que é que acontece? Acontece que a indústria de guerra é feita pelos poderosos que caminham para formas ditatoriais de subversão da sociedade em que estão inseridos. Essa ditadura tem que usar a força para conter as forças que não são ditatoriais, que aspiram a um mundo diferente do mundo em que estamos vivendo. E isso faz com que a única forma que possam ter a resposta a esses governos é a violência institucionalizada, a transformação de qualquer conquista de ordem mais democrática ou de mais generosa com os povos. E essa indústria capitalista da guerra, o que é que leva? Leva à guerra. E leva ao quê? Leva à repressão. E leva ao quê? Leva, em casos extremos, como no nosso caso, ao genocídio. E como é a única forma que tem é simplesmente de tentar liquidar todas as formas opostas que terão um movimento diferente de movimentos ditatoriais. E qual é essa forma que tem? A arte. A arte é a única forma de resistência. Por isso é que não é à toa que todos os governos totalitários começam com a repressão violenta às formas da inteligência e das artes. E é inevitável isso. Enquanto houver um capitalismo selvagem, e enquanto houver formas de possibilidade de comércio das armas, e o comércio, nós chegamos lá ao ridículo, mas se não fosse trágico, de ter essas leis de milícias que estão sendo montadas para autorizarem 60 fuzis e não sei o quê, com cargas de 2.000 cargas por ano e não sei quanto. Para quê? Para matar. Para os civis matarem-se mesmo com a imunidade disso. Quer dizer, está se instituindo uma sociedade selvagem em que os mais fortes são aqueles que o Estado é omisso, pelo contrário, colabora para essas mortandades. Então, só temos a arte como resposta. Não temos outra. A arte, a organização popular, que se revolta contra isso e que é enganada com notícias, com mentiras, com essas fake news, com essa coisa, e que ingenuamente acham que estão caminhando dentro de uma verdade. E então são massa de manobra. Perfeito. Então, começam a chegar aqui as perguntas dos nossos espectadores, né? A primeira pergunta que chega aqui é da Marialva Monteiro. Marialva, grande curadora do Cineduc, responsável pelo Cineduc, está responsável pelo festivalzinho aqui em Brasília esse ano, que está fazendo uma belíssima homenagem ao Flávio Migliaccio. A Marialva Monteiro faz uma pergunta aqui para você. De todos os filmes que você fez, qual aquele que você mais gosta? Marialva, eu tenho eu sou uma pessoa que sempre foi bastante rigorosa, sempre fui exigente comigo mesmo. Ao mesmo, junto com esse rigor e com essa exigência, sempre fui um grande preguiçoso. Quer dizer, parece incompatível, mas assim mesmo. Sempre fui muito preguiçoso. Quando eu olho para trás e vejo as pessoas dizem, mas você fez tanta coisa, e eu gosto de, mas eu também não fiz tanta coisa que eu podia ter feito, que só a minha preguiça me impediu de ir mais longe. Mas essa questão da Marialva, do filme, eu não fiz nenhum filme que eu não queria fazer. Isso é uma coisa que eu me impus. Eu não tenho na minha biografia um filme que eu digo, eu fiz aquele filme por causa daquilo. Não, eu fiz porque quis fazer esse filme. Recusei muitos filmes, tive períodos que eu passei 5 anos, 6 anos sem filmar, mais de uma vez isso me aconteceu.
Quer dizer, e ficar um cineasta que fica sem filmar durante 5, 6 anos é muito difícil, até no nível da sobrevivência. Você tem que descobrir outras maneiras de ganhar um dinheiro para sobreviver. Mas não fiz um filme que eu não quisesse fazer. Todos os filmes que eu fiz, que eu assino, eu quis fazer. Se eles são bons, se eles são melhores, se eles são piores, não interessa. Era o que eu queria fazer e que era possível de ser feito dentro de certos parâmetros. Escolher um filme dentro deles é difícil, porque os filmes dão respostas diferentes. Há um filme que, por exemplo, você fez e que você não ficou muito aquém do que você queria que ele tivesse chegado. De resto, todos os filmes ficam aquém do que aquilo que a gente quer fazer. Quer dizer, os filmes são sempre piores do que aquilo que a gente quer fazer. Mas vamos admitir por um momento que você faz um filme. E esse filme que resulta, digamos, pior. Não é o que você queria. Mas ele te dá, às vezes, uma resposta do público muito boa. Às vezes, e isso, então você gosta dele. Ou então é o Patinho Feio que você gosta, porque foi muito difícil de eu fazer esse filme. Te custou muito trabalho. É um fracasso, eu não sei, mas você se empenhou tanto que você gosta dele, de qualquer maneira. Outro é um filme que você fez e que te dá uma resposta muito alegre, benéfica. As pessoas gostam, ou tem pessoas que você gosta, que queria que gostassem e gostam, que é muito importante. E então o filme te dá uma... Então, os filmes são diferenciados em si mesmo. Não é só o valor estético, mas é a tua relação com o teu trabalho e com o teu filme. E é difícil. Agora, claro, nos meus filmes, Maria Alba, talvez... E também tem período. Há um certo período da minha vida que o que eu gosto mais é aquele. E depois faço um período de vida e não, o que eu gosto mais já não é mais aquilo, é aquele. E depois faço um período, depois você tem, não, talvez seja aquele. Não, mas não, eu não sei. E você nem sabe qual é o que você gosta mais. Eu te diria, neste momento, eu gosto, talvez é só ser meio injusto, porque é um filme que eu acho que eu cheguei próximo do que eu podia fazer. Porque não é partir de uma plataforma, eu tenho que fazer isso. Não, é aquilo que você acha que pode chegar a fazer e que chega próximo do que pode fazer. Nem sempre você põe a fasquia tão alto, você tem que pular 5 metros de altura. Não, às vezes você põe uma fasquia a 50 centímetros e solta só 40. Paciência, não consigo chegar lá, mas você faz. E eu talvez um filme que eu, nesse momento, se tivesse que citar um, com toda a injustiça para filmes que me deram muito mais retorno, muito mais alegrias, muito mais... Eu citaria talvez Os Deuses e os Mortos. Os Deuses e os Mortos, eu assim, considero... Curiosamente, foi o filme que foi premiado agora que eu não lembrei. Em Brasília. Foi intencional. Ganhou bastantes prêmios aqui, muito prêmio conhecido em Brasília. Exatamente. E era um filme que tinha todas as características para o público olhar atravessado aquele filme, porque aquele filme não era fácil. Desculpa. Você acha que Os Deuses e os Mortos era um filme que já vinha com muita expectativa pelos filmes anteriores que você tinha feito e, sobretudo, pela mise-en-scène de Os Fuzis, que é considerada uma mise-en-scène dentro da história do cinema, uma das mais revolucionárias, assim. E eu acho que Os Deuses e os Mortos traz, de certa forma, muito dessa mise-en-scène, mas em determinado momento até supera, sobretudo no que diz respeito ao plano de sequência. Há um plano de sequência na praça que eu considero um dos maiores planos de sequência da história do cinema mundial, nem brasileiro. E você acha que isso também é um fator? E depois, só para me matar minha curiosidade, me fala um pouquinho também dessa sequência, que eu acho que deve ter sido uma sequência muito tensa de ter guardado. Mas primeiro saber se você acha que, pela expectativa que já existia em cima dos Deuses e os Mortos, isso influenciou de alguma forma, e o fazer desse filme. Olha, Os Deuses e os Mortos é um filme que tem umas características de produção muito, muito estranhas, porque foi um filme quase que improvisado. Foi um filme que foi... Eu estava em Veneza com um filme que eu tinha feito na França, que era Sweet Hunters, com o Sterling Hayden,
E fui para Veneza com esse filme e encontrei o Paulo José, e o Paulo José, da época da Morena, tudo isso, que acabou de falecer há poucos meses atrás, que é uma grande tristeza, é um amigo que você sente morrer um pouco, né? Que é cada grande amigo que se vai. E o Paulo José me disse: Rui, tem condições de a gente produzir um filme rapidamente. Você não quer voltar para o Brasil? Eu estava sediado na França nessa altura. Eu já saí de Veneza, já vim para Paris, já peguei um avião com o Paulo José, nessa altura lá casado com a Dina Schwartz, e já vim para o Rio de Janeiro, e nós conseguimos a proeza de, desde aquele dia até a cópia estar pronta, 4 meses o filme estava pronto. Escrevemos, filmamos, montamos e ficou pronto. Então, quer dizer, nem teve o roteiro escrito. O roteiro era uma lista de sequências, porque eu tinha só a ideia da história de fazer aquela luta do Cacau, que eu tinha, tem até um estudo do Ismael Xavier sobre isso, e ele tem toda a razão de dizer que tinha a influência de Jorge Amado, que eu me lembro de ter lido São Jorge, quer dizer, Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus, que tratam da saga do Cacau, e eu tinha da família Badaró, com a família do Coronel Horácio, agora já nos nomes já estamos escapando alguns. E eu fiz, a partir daí eu fiz um arremedo de roteiro. Mas nesse foi o verdadeiro roteiro. O roteiro nada mais é que um guia, um roteiro. Os velhos navegantes portugueses no século XIV faziam o roteiro das Índias, o roteiro dos caminhos. São roteiros, são guias. A gente não faz um roteiro, como a gente chama, uma história para filmar e chegar até a história. Não, isso não é isso. A gente faz uma história para sair da história e chegar ao filme. Quer dizer, um roteiro é simplesmente um guia, né? E eu fiz um roteiro, mas era um guia mesmo, que eu tinha 72 sequências, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui acontece isso, acontece isso, mas era simplesmente uma linha, 2 linhas de parágrafo, e alinhei em uma página as 72 sequências. Mas fui para Ilhéus e escolhi os locais. Reescrevi as sequências, cabia naqueles locais, então já tinha minhas locações feitas. Eu filmei para aqueles locais. Geralmente o processo é inverso. A gente escreve e depois vai procurar locais que convenham para isso. Eu, como era um filme pequeno, com pouco dinheiro, com pouco tempo de filmagem, com pouco negativo naquela época, hoje a gente usa quando quiser, não há mais negativo, pode filmar horas e horas e horas. Um amigo meu uma vez me encontrou há pouco tempo, eu até fiquei assim, não soube o que responder. Ele disse, eu filmo assim, eu já ligo a câmera de manhã e deixo, não corto, fica rodando. Você não faz assim? Eu digo, eu não faço assim, não. Porque depois ter que ver isso tudo é uma loucura. Eu não faço isso. Eu filmo segundo o velho método, penso e tal, e tenho cuidado com a quantidade no caso, de matéria que eu estou usando. Mas era um filme que foi, então, feito quase ao contrário. É como o baobá. O baobá é uma árvore que parece que tem as raízes para fora e a copa está dentro. Parece que é uma árvore plantada ao contrário. Eu também fiz filme ao contrário. Eu gosto muito de fazer as coisas do avesso. Você acha que é o seu filme assim, mais coletivo, assim, porque tem o Rui Polaná também, tem uma participação muito grande, tem Milton Nascimento ali na música, tem uma integração dos atores, e você acha que é o seu filme assim, onde, inclusive na direção mesmo, tem esse destaque, né, de uma direção não, que é coletiva ali, que tem um trabalho... Claro, todo cinema é coletivo, mas eu digo esse assim, você tem essa sensação por esse processo que você está contando aqui para a gente? Não especificamente, Cota. Eu vou dizer por quê. Porque eu trabalho assim, eu trabalho com a equipe. Na minha equipe, qualquer um tem o direito de dizer o que quiser. E tem qualquer um direito de dar palpite. Eu tenho direito, eu também me reservo de dizer não ou não, a decisão final é minha. Mas eu tenho muito diálogo com a equipe. Maquinista chega e me diz, Rui, esse teu traveling aí não está funcionando, porque não está funcionando, porque o ritmo do ator não tá bom com ele. Tem razão, o maquinista está ali empurrando, está tendo uma sensibilidade que eu não tenho, uma sensibilidade fisiológica. Eu sabe, eu já escutei opiniões e avisos
e conselhos de membros de toda a equipe, e eu estimulo muito isso. Eu paro de filmar para conversar com a equipe. Que se alguém sempre tiver alguma coisa quando eu tenho uma dúvida que eu não consigo resolver, eu digo, pessoal, me ajuda aqui, que eu hoje estou muito idiota, mas não estou conseguindo resolver essa questão. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Aí todo mundo sorrindo, dá palpite de besteira, não sei o quê, brinca, né? Mas sai, a coisa sai. Porque você não pode pensar que um diretor vai filmar ou 6 ou 8 semanas, 10 horas por dia, e tenha durante 6 semanas, 8 semanas, durante 10 horas, seja talentoso em todos os momentos da filmagem. Há momentos que você está cansado, há momentos que você simplesmente pensou uma coisa e está saindo outra, aí você a coisa te escapa. Se você não tem essa simplicidade de dizer, por que é que eu vou ficar aqui me torturando e querendo resolver, eu sou o diretor do filme, não tenho uma equipe. Pessoal, me ajuda aqui. A luz está aqui, não estou gostando dessa luz por uma razão qualquer, o que é. O diretor de fotografia, então, eu não sei quem, um outro palpite. Mas aqui todo mundo tem que colaborar também. O filme é de todos nós. É de todos nós. Então. E essa sequência esse plano sequência, você trabalha muito com plano sequência, né? Mas essa sequência, particularmente, dos deuses e os mortos, eu tenho uma curiosidade muito grande. Isso foi um take, foram vários. Você estava falando da dificuldade dos filmes, das latas, né? De não poder gastar muito, que não sabe quanto vai ter. E aquela é uma sequência que aparentemente não pode dar errado, né? Como foi essa? Aquela sequência, de fato, é uma sequência que marca muito. E quando você começou a falar, eu disse, vai falar daquela sequência com certeza, porque é, de fato, uma sequência... Sabe o que é? Eu acho que a audácia é muito próxima da inconsequência. É preciso ser muito inconsequente para fazer um plano daqueles, entende? É uma arrogância, não sei como adjetivar isso. Você, de repente, você tem uma ideia, e a ideia... E às vezes essa ideia parece que estava esperando por você, que vai dando tudo certo. Tudo vai dando certo. Você sabe que essa sequência não foi difícil. Ela saiu. E às vezes você faz um plano fixo com 3 objetos e aquela coisa não sai. É uma coisa simplíssima. E não sai porque aquela luz não está aqui, aquilo e não sei o quê. Aquela sequência foi uma sequência que parecia que estava ali pronta pelos deuses para ser simplesmente registrada. Foi uma sequência fácil. E só aquela câmera do DIB, em plano aberto, com uma câmera, qualquer solavanco, quando é muito próximo, um close, tudo se mistura e você pode mexer até a câmera assim, que passa. Agora, um plano aberto, aquilo mexe o horizonte todo, né? E ele tinha que subir umas escadinhas ali, andava ali, ia para perto, não sei o quê, depois teve que atravessar, depois atravessou a areia, depois desceu as escadinhas, depois entrou num portão, subiu umas escadas, entra de casa de um lado para o outro e vai terminar num close do botão baixo desse tamanhinho assim, quando vem lá de fora. Eu mesmo, quando eu vi o plano, eu disse, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Não sabia. Não sabia. Se eu soubesse, eu acho que eu não faria. E se eu pensasse que aquilo era possível, não sei. Mas é aquela coisa. Eu li há pouco tempo um livro de entrevista do Orson Welles, em que ele diz uma coisa. Perguntaram para ele, quando eu estava filmando na Europa, eu digo, você, Orson Welles, grande diretor, então, mas você não faz mais aqueles planos de sequência que fazia na sua época nos Estados Unidos, por quê? Aí ele deu uma resposta que não deve ter agradado muito aos franceses, porque foi na França. Ele disse, olha, porque eu não faço esses planos porque não há equipes europeias capazes de fazer esses planos de sequências. Preciso de uma equipe que seja capaz de fazer isso. Então, eu não encontro essas equipes, não posso. Porque o modo americano tem especialista de tudo, tem até para fazer lama, né? Lama com o perfume do ator que vai cair ali, um John Wayne vai cair numa laminha muito bem preparada, com uns técnicos que só fazem lama e que põem ainda o perfume que o John Wayne gosta. Então, está habitado a especialista para tudo, e daí esse acabamento muito perfeito. Nós não, nós vamos para diante, fazemos. E esse plano é um plano que saiu fácil.
O filme de resto é quase em plano de sequência só. Mas esse, especialmente, que é um plano quase impossível. Quando eu estava mixando esse filme, apareceu estava mixando, fizemos uma mistura do som com a imagem, né? Apareceu e disse assim, Rui, tem um sujeito da embaixada americana que está pedindo para ver se pode ver um pouco aqui a mixagem e tal. A embaixada americana, o que eu tenho que fazer aqui? Tá bom, deixa ficar aí, pronto. Ele foi. Quando acabou de fazer, eu fiz a mixagem, né? E era esse plano. E ele veio para mim e disse, escuta, eu só queria saber uma coisa, eu sou curioso, você sabe, né? Queria agradecer a gentileza de me ter deixado ficar aqui esse tempo aí vendo você trabalhar, mas eu queria saber que tipo de grua que vocês usaram, porque eu me interesso muito por cinema, eu já estive em Hollywood e tal, e não sei que grua que vocês puderam usar para aquela situação. E eu não estava muito satisfeito com a ideia de ele estar ali na mixagem, disse, não, sabe, eu falei como se fosse uma coisa muito séria. É uma grua de fabricação libanesa, porque o Dib é de origem libanesa, o Dib Lutfi, o irmão do Sérgio Ricardo, grande amigo Sérgio Ricardo. E é uma grua libanesa que não tem patente em Hollywood, não tem patente, porque só tendo um Dib é que podia fazer aquilo. Mas não é diminuir os outros diretores de arte ou as outras câmeras, é simplesmente porque tinha uma vocação especial para aquilo, para aquela coisa, fazia coisas incríveis, né? Então, só por ter de ver que eu tinha pode fazer aquele plano, e aquele plano ser um plano simples, uma coisa que se eu fosse repetir, estaria até hoje lá filmando. Muito bem, e ficou revelado agora o que ninguém sabia da grua libanesa. Estou sabendo. Rui, eu vou te passar outras perguntas que estão chegando aqui. Tem uma do participante que está anônimo, não sei quem foi, mas a pergunta é: como é o seu processo de criação de um diálogo em um filme? Deve ter vindo muito dessa sua questão com a literatura. Essa é uma pergunta que é difícil de responder, porque é um processo muito inconsciente, né? Eu tenho muita... Quando eu conheço o personagem, eu tenho muita facilidade em ouvi-los falar. Os meus personagens... É fácil para mim escrever diálogo. Pelo contrário, tenho sempre no cinema que ser muito rigoroso, porque senão faço longas cenas dialogadas. Porque eu até sempre digo, eu devia escrever teatro mais, não ia, porque eu gosto tanto de pôr os personagens falando. O processo do diálogo é um processo que está muito ligado à dinâmica da imagem que você se propõe fazer. O diálogo tem, evidentemente, a sua autonomia, aquilo que é preciso ser dito, ou que você acha que deve ser dito, a maneira como deve ser dito, vinculado à personalidade do personagem, isso são os filtros básicos para você começar a escrever, mas depois que eu vejo a situação, eu escrevo o diálogo, os diálogos vêm com muita facilidade. O que não quer dizer, não se iludam, que é fácil para mim escrever diálogo. É fácil, mas é extremamente difícil. Como é que é essa relação? É assim, é muito fácil e extremamente difícil, mas essa é a realidade. É fácil porque o diálogo borboteja, vem, mas saber ser rigoroso, né, nem tudo, tirar tudo que é bagaço para chegar a uma essência do diálogo fundamental, e depois que esse diálogo te sirva para a mise-en-scène, é importante. Então, quando você escreve o diálogo, eu gosto de escrever os diálogos, porque eu elaboro ao mesmo tempo que elaboro a minha mise-en-scène, a minha mudança. Não do ponto de vista da câmera, tanto, mas já um pouco do ponto de vista da câmera. Porque a câmera, quando eu tenho a minha cena escrita, eu vou filmar, eu reajo aos bonequinhos que são os atores que estão ali presentes, vestidos e não sei o quê, e conforme, se ele tiver um tipo de comportamento, a minha câmera já não vai para ali, enfim, muda um pouco o comportamento, mas a minha câmera também acompanha a proposta de comportamento que o ator vai fazendo, porque eu gosto muito de trabalhar com os atores, criando. Façam aí a cena como vocês quiserem fazer, só que tem que começar ali, acabar ali, você tem que terminar ali e você terminar. Depois eu vejo, então modifico. Então o diálogo também é escrito em função de uma mise-en-scène já.
que já está se esboçando. O diálogo é quase que um arcabouço, um esqueleto da mise-en-scène, e a mise-en-scène vai se mudando com o diálogo. Depois eu reescrevo o diálogo em função da mise-en-scène. Escrevo o diálogo, faço uma mise-en-scène. Faço uma mise-en-scène, transformo o diálogo. E desse encontro, a cena sai com o olhar da câmera. Você conta na entrevista que eu citei aqui que uma das grandes suas influências como cinéfilo foram os filmes que você viu na adolescência em Moçambique. Você via muitos filmes de seriado juntos, né? O que era passado uma semana e voltava na outra, você via tudo de uma única vez. Eu achei curioso isso, porque os seus filmes têm também uma levada assim, meio de alguma coisa que acontece que vai. Como é que foi essa sua influência de cinéfilo, vendo esses filmes e depois realizando, né? Porque é muito curioso. Você vê as séries todas juntas, né? Todo o episódio junto, né? Emendado no outro. Isso, de alguma maneira, te influenciou no pensar e no fazer cinematográfico? Eu acho que tudo isso... Esses filmes chamavam-se na época filmes em episódios. Era o nome correto, clássico de chamar. Eles não chamavam séries, né? Mas chamavam séries. Só que eram muito mais toscas, muito mais visíveis. O episódio tivesse uma situação de perigo, em que vem, o cara leva o tiro e cai, morre. Como é que foi? Veja o próximo episódio. Você passa uma semana e ia ver o próximo episódio. Antes de dar o tiro, aconteceu uma coisa, então, que ele não tinha morrido. Era sempre assim. O que as séries de hoje fazem? Só que os ganchos são menos visíveis, mas eles são sempre assim um gostinho do que é que vai acontecer para agarrar o espectador para que ele veja, volta para ver a continuação. E eu eu via aquelas séries, Flash Gordon, o Arqueiro Verde, eram filmes meio... eram séries, os episódios eram dedicados a um público mais infantil-juvenil naquela época. As Aventuras de Sandokan, não sei o quê, eram tudo coisas bem de ação, corsários e bandidos, e caboiadas, e bang-bangs, e não sei quanto. Tudo. Então, e tinha essa periodicidade do perigo e do suspense, e você ficava interessado mesmo. Zorro, versões do Zorro, versões inteiramente fantasiosas, mais fantasiosas que qualquer outra que vieram por mais tarde acontecer. Mas é que o cinema daquela época, estou falando do cinema dos anos 40, onde existiam muitos esses episódios, era aquela época da grande Hollywood, né? em que os próprios filmes eram extremamente ingênuos. Os próprios filmes do primeiro time, né? Com os grandes astros, Errol Flynn, Tyrone Power e outros, eram filmes todos muito a trama era muito simples, era uma coisa muito ingênua, era muito ingênua mesmo, né? Evidentemente. Então, não sei se isso me ficou marcando em mim, mas eu acho que todas essas coisas ficam marcadas, sabe? Essas coisas ficam, porque eu consigo, às vezes, pensar uma coisa e eu digo, eu me lembro, e eu gosto de pegar coisas assim, pensar lá do passado, uma coisinha que... Eu vi um filme que era o Dorian Gray, em que a lâmpada, na hora que ele matava, a lâmpada dava um balanço e a lâmpada ficava assim, tchuc, tchuc, e a luz vinha no rosto, vinha no escuro. Eu achei aquilo lindíssimo, nunca mais me esqueci disso. Acho que até copiei num filme qualquer uma coisa parecida. Quando eu vejo assim, uma coisa, vou pegar aquilo lá, aquele filme, fizeram. Eu acho que essa coisa de pegar as coisas do passado é fundamental, as coisas que são boas do passado, não é renegar, não é plagiar, não está pegando uma grande ideia, mas eu acho que é reverenciar coisas que te marcaram. Entende? Eu reproduzo... E em que momento se deu essa passagem do cinéfilo para o realizador? Em que momento você descobriu a câmera e o fascínio de filmar? É difícil. Eu nasci em Moçambique. Moçambique, vivi até lá até os 20 anos de idade. Até os 20 anos de idade, filme europeu, eu não tinha visto. Se tivesse visto 10, tinha visto muito em toda a minha, dos meus 20 primeiros anos de vida.
em compensação, vi todos os filmes americanos da época, porque vinham para a África do Sul e vinham para Moçambique, ficavam lá uma semana e depois era o restaurante. Era um aproveitamento de mercado que faziam ali com os filmes americanos. Então eu vi todos os filmes americanos dos anos 40 e 50 e vi muito cinema inglês que também passava lá. O filme europeu só foi mais tarde. E eu digo assim, se disserem que o cinema americano é um cinema alienado, não sei o que, tudo isso, tem essa coisa. Mas e que o poder do cinema é muito reduzido, porque eu tornei o contrário do cinema americano. Eu, como cineasta, não tenho muito cinema do cinema americano. E, no entanto, eu fui inteira, meu berço cinematográfico foi o cinema americano. E o cinema americano de Hollywood, naquela época era a grande época dos grandes estúdios de Hollywood. Então, eu sou o cara que fui mais... ninguém pode ter sido mais influenciado pelo cinema americano do que eu. E os meus filmes, teoricamente, não são. Até são, são um filme um pouco cabeça e tal, enfim. Mas essa inocência que tem o cinema americano, quando eu estava falando, quando um desses filósofos fala que o cinema pensa por si próprio, é que o cinema tem tantas filtragens de informação da própria imagem que você não é à toa que venderam jeans quando James Dean com jeans e fazendo sucesso. Há tanta informação num filme e dentro de uma dramaturgia determinada, onde a gente vê, que você absorve muita coisa que você não sabe que está absorvendo, né? E é uma arte extremamente transformadora de camadas profundas do pensamento. Eu acho que o ser humano também não pensa só com o cérebro. Eu acho que o ser humano já pensa de uma forma global. Os nossos sistemas moleculares, cada um que tem um dendrito e um oxione de 16 dendritos para informar da célula, há 1000 informações que estão correndo, bilhões de informações do corpo humano, e dentro desse pensamento deve haver formas de pensamento tão cerebrais quanto as do cérebro, mas que não chegam ao consciente. Então, eu acho que o cinema é um transformador do animal do homem de uma forma muito forte. E uma coisa que eu não poderia deixar também de perguntar aqui é o teu envolvimento com a música, né? Com essa sua parceria com o Chico Buarque, que, enfim, rendeu o clássico da música brasileira, e você não é... Aí você desenvolveu bem esse seu lado também de romancista, né? Acho que você e o Chico, né? O Chico já chegou aos 100 e já está lá nos 100 anos para começando fazendo os romances, né? Mas eu acho que vocês dois ali desenvolveram bastante esse lado também, né? Nós nos tornamos grandes amigos antes de nos tornarmos parceiros. E depois, essa amizade, a gente já não tem mais pretexto para estar juntos. Então, precisa inventar uma coisa para estar junto. Então, um dia, o Flávio Rangel, diretor de teatro, foi fazer a peça do Dom Quixote e pediu para o Chico fazer a versão das músicas. E o Chico também estava com preguiça, disse para o Flávio: eu só faço a versão se o Rui fizer junto comigo. Não tínhamos feito nada juntos ainda, somos amigos. E o Flávio Rangel, que queria o trabalho do Chico, e sabia que o Chico ia ser um bom trabalho, como o pai foi, disse: pode fazer qualquer coisa que você quiser. E nós fizemos a versão das letras da música. Aí, quando acabou, tinha um pretexto. Vamos escrever uma peça nossa. Vamos. E fomos. E a gente se divertiu durante 6 meses, feito um louco, escrevendo o Calabar. Pesquisamos, o pai do Chico nos ajudou, dando informações determinadas. Eu fui a Minas procurar num sebo especial, que diziam que tinha aqueles livros que eram livros que não se encontravam, livros raros. Tive a sorte de encontrar um sebo, um cara que, quando eu cheguei lá com a lista de livros que eu queria, ele olhou, que era um sebo em Belo Horizonte, olhou e disse assim: mas quem foi que deu essa lista para vocês? Para mim, porque o Chico não estava. Disse: não, nós pesquisamos e tal. Isso é só... Mas para que vocês querem isso? Nós estamos escrevendo uma peça e tal. Eu disse assim: olha, eu tenho uma parte desses livros e os outros eu posso conseguir.
vai levar um tempinho, mas eu posso conseguir. E só vou dar para vocês, porque acho que é bacana o que vocês estão fazendo. Esse era um cara ainda jovem, o livreiro vendeu. Mas esse livro eu vou perder dinheiro com eles. Eu vou vender para vocês com um pequeno lucro, mas eu tenho um acordo com a universidade, acho que era Berkeley, uma universidade americana, que agora não lembro mais o nome, foi em 70, uma universidade americana, que ele tinha qualquer livro que ele conseguisse dentro desses autores e dessa época, livros brasileiros, e ele mandava para lá e pagava em dólar o dobro do que ele ganhava aqui. Então, ele deixou de ganhar para nos vender os livros a preço quase que de custo, porque gostou do projeto da gente. Eu fiquei, até hoje, lembro desse livreiro e digo, pô, esse cara tem uma consciência forte de brasilidade, porque ele deixou de vender em dólar e vendeu com um custo quase a preço de sebo, ligeiramente, porque gostou do projeto que ia ser feito. Mas nunca soube se ele chegou a ver a peça ou não, entende? Do Calabá. E nós fizemos porque a gente quer estar junto trabalhando. E vamos fazer. E aí virou uma parceria mais longa. Depois disso, eu já fiz 2 filmes do Chico, já fiz o Torno e fiz a ópera do Malandro. E não escrevemos mais um musical juntos, não, mas letras de música. E o Estorvo também, né? O Estorvo foi... O Estorvo, porque quando o Chico escreveu o Estorvo, eu estava morando em Cuba. E ele foi lá para ele tinha acabado um livro e eu pedi para mandar. Ele mandou, ainda não estava editado o livro. Eu gostei porque caiu num momento em que me interessava justamente uma história desconstruída, sem relação de causa e efeito, que misturava o plano do imaginário com o plano obsessivo de um personagem, etc., e com o contado e o passado ao vivo. Havia todos esses ingredientes e eu disse, é isso que eu quero. Eu já estava um roteiro, um mau roteiro para um cinema comercial e um excelente roteiro para o que eu queria fazer. Então, o meu trabalho de adaptação já estava facilitado por uma escrita, por um pensamento, por uma estrutura dramática que já... Olha, está aqui rasgado. Agora é que eu vi. E, então, esse pensamento dramático já estava estudando. Então, foi muito prazeroso fazer, porque que misturava... não se passava em lugar nenhum, se passava no Rio, e se passava em Havana, e ao mesmo tempo, e não era lugar nenhum. Foi prazeroso fazer o filme. O Felipe Bragança, na apresentação aqui, chama a atenção para um aspecto seu, que é essa coisa do transnacional, quer dizer, de você ter um pertencimento maior do que o de um país. Mas qual o seu pertencimento do Brasil? Quer dizer, o que o Brasil significa para o Rui Guerra? O Brasil... Eu nasci no Brasil, miticamente. Os moçambicanos, de uma certa classe, era filho de colonos de nível, digamos, segundo escalão do funcionalismo público. Tinha dificuldades em casa, apesar de ser uma vida confortável, porque já sendo colono, já está num status superior, mas era uma vida. Eu nunca tive um paletó feito para mim até aos 18 anos. Tinha que ser... Naquela altura não se comprava feito, não dava para fazer. Sempre pegava do meu irmão, que era mais velho de 5 anos. Quer dizer, não era esbanjar, era contada, a vida era contada escudo a escudo, né? Mas era uma vida relativamente confortável, né? Confortável. A pergunta é qual é exatamente, que eu perdi aqui. O que o Brasil representa? Então, quer dizer, mas nós no Moçambique, e também em Angola, depois disso, mais tarde, conversando com angolanos, nós sofremos uma influência muito grande do Brasil. Eu, desde garoto,
Eu ouvia as músicas brasileiras nos carnavais, conhecia a música brasileira. Eu conhecia, recebia o almanaque do Tico-Tico. Eu lia o Cruzeiro, sempre. Havia uma livraria que importava do Brasil direto, não sei como, tinha lá um público, porque éramos poucos dessa classe social. Eu sou filho da segunda geração de colonos, então eram colonos ainda recentes, estavam trabalhando no funcionalismo público. Mas de tudo. Eu li Jorge Amado, lia Gracilino Ramos, lia poetas, lia Bandeira, lia Drummond, eu li tudo isso em Moçambique, entende? Porque havia assim, uma espécie de mística do Brasil, o Brasil como sendo um Brasil grande ou uma Angola grande, né? Quer dizer, como se nós víssemos que o Moçambique ou Angola iam ser Brasis, né? Iam chegar a ser o Brasil. Claro, havia um lado mítico nisso, porque a gente não conhecia o Brasil, o cinema brasileiro não chegava lá. Então não tínhamos imagens do Brasil, só tinha imagens fotográficas. Mas eu lia o Cruzeiro, então eu lia as sagas. Eu quando cheguei, eu conhecia mais do que muitos brasileiros sobre o Brasil, né? Entende? Porque era uma presença física da informação brasileira, né? Claro. E li Tarzan, eu li nas coleções Terra Mariar, quer dizer, as publicações, livros, tudo, Portugal não publicava, iam buscar o Brasil. E nós recebemos tudo isso. Aí tive uma grande influência. Para mim, era uma. Mas o Rio de Janeiro também, porque você falou muito de autores do Nordeste, Não, do Rio de Janeiro. não. E você chega, faz um filme sobre o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro só tinha, para mim, naquela época, do Rio de Janeiro só tinha a informação do Cruzeiro e nessa altura quem escrevia no Cruzeiro acho que era o Milor Fernandes, que assinava uma crônica do Pif-Paf com o nome do Van Gogh, né? Van Gogh. Van Gogh. Acho que tirando ele, lembro das entrevistas do Philippe Nasser com o francês lá, que fazia parceria com ele, a fotografia Jamazon, com o Jamazon e tal, mas não mais que isso. Quer dizer, mas o Rio mesmo era só a imagem, aquela clichê. Mulher, samba, carnaval, futebol, ficava por aí, né? E a beleza física, a beleza da cidade, né? Em fotografia, era só isso. Mas quando você realiza os Cafajetes, você já tinha um conhecimento de Rio? Eu tinha chegado em finais de 58 e também em 61, tinha 3 anos. Mas eu conhecia aqui o Miguel Torres, que é um baiano, que tinha sido radiotelegrafista, que era ator de cinema e que estava escrevendo roteiros, primeiros roteiros dele. Ficamos muito amigos, fomos apresentados um ao outro pelo Nelson Pereira dos Santos. E o Nelson Pereira sempre foi um cara muito, muito protetor. A gente diz um pouco que ele é o pai do cinema novo, porque ele tinha uma habilidade natural. Era um cara que sempre suave em todas as coisas. Então, havia um grupo ali que é efervescente, não sei o quê, era sempre o cara calmo e tranquilo. E ele me apresentou o Miguel Torres, e o Miguel Torres era um baiano que tinha um sentido do diálogo, da observação do diálogo extraordinário. Os Cafajestes devem muito a ele, no sentido da justeza do diálogo, é um diálogo muito coloquial, muito simples. Você pode responder a quem que o Cafajeste deve, que eu não entendi bem? Miguel Torres. Miguel Torres. Que morreu num acidente de carro comigo quando estávamos fazendo as locações dos fuzis. Ele ia fazer a assistência do filme e eu tinha um compromisso com ele que depois dos fuzis ele tinha um projeto de fazer um primeiro filme de diretor sobre a prostituição no Araguaia, que eu ia ser assistente dele. Infelizmente, esse acidente de carro, um acidente idiota, a 10 km por hora, o carro resvalou numa pedra, um banco caiu em cima dele, e ele acabamos morrendo no fim da tarde com essa coisa. Mas devo muito ao Miguel Torres
essa sensibilidade que os Cafajestes têm no nível do diálogo, porque foi ele quem me ajudou muito nisso. Bom, esse é um assunto que você É aquela já coisa, falou. desculpa, é aquela coisa de equipe. Equipe que você não sabe fazer, outro tem que fazer. Ele era muito melhor que eu no diálogo, ele tinha mais sensibilidade do que eu, conhecia mais. Eu empurrei para ele o mais possível. Claro, eu colaborava com ideias, mas ele é que deu o toque final nos diálogos. Vocês imaginavam, depois da filmar, antes da exibição do filme, a recepção que o filme teria? O que o filme causaria? Olha, esse filme nós fizemos com a intenção específica de ser um filme de sucesso. Nós pensamos nos elementos de sucesso. Naquela época era a época da chanchada. Só havia chanchada. O Rio de Janeiro representava a chanchada e raramente um outro filme um pouquinho, com uma pretensão um pouquinho maior, mas era mínima. Não havia quase filmes nesse sentido. Um pouco que havia uma opinião de São Paulo, na época da Vera Cruz, e que tinham aparecido alguns filmes outsiders aí. Então, nós temos que fazer um filme de sucesso. Como é que faz um filme de sucesso? Faz com os ingredientes de sucesso. Quais são os ingredientes de sucesso? Sexo, violência, suspense, aquela coisa. Emoção, sexo, violência, suspense, não sei o que. Então, não é que o filme tivesse suspense, mas tinha sexo, violência e coisa. Então, e depois, a gente disse, para ter um filme, a gente precisa fazer um filme que tenha características de vencer o preconceito do público brasileiro, um público de classe média, do cinema naquela época também, e que eles respeitem o filme. Como é que eu vou respeitar esse filme? Dando uma aparência artística. Então, a fotografia tem que ser trabalhada de uma forma que... aquela coisa terrível, nem parece filme brasileiro, não é? Nem parece filme brasileiro. Então, nós fizemos com essa coisa. Um filme que desse uma coisa artística, que impusesse um respeito, dar alguma coisa de sexo para chamar o público, e fizemos aquela cena com a Norma Bengel, que 4, 5 minutos, o público já não aguenta, a mulher não manda, havia casos que dizia, para, na produção, para, chega, que era feito por isso, eu ficava feliz quando eu via ele gritar, para, chega, que era para quebrar o erotismo, ao mesmo tempo que começa na cena erótica, e depois, cada vez eu chego, não quer mais, eu quero virar homossexual, não quero mais ver mulher na minha vida. Era com essa intenção e um conjunto de circunstâncias, essas coisas acontecem também magicamente. Esse filme, se tivesse passado um ano antes ou um ano depois, podia não ter acontecido nada. Entende? Há momentos que as coisas acontecem e não se sabe por quê, porque o filme está bom, o filme tem os ingredientes, a gente fica com essa visão de tudo isso, mas podia não ter dado em nada, né? E deu aquele sucesso. Aí meteu a censura, que começou, aí meteu a censura, quiseram parar o filme, aí foi pior, né? Aí o filme explodiu, todo mundo queria ver o filme e o filme bateu todos os recordes da época. Mas é curioso você falar essa coisa de que não podia nem parecer um filme brasileiro, fotografia, mas, ao mesmo tempo, era um filme que trazia uma fala muito coloquial, que era difícil de ver, né? Difícil de ouvir. Porque naquela época a qualidade do som era péssima. A qualidade do som era péssima. Nossa, o filme era gravado em som magnético, portanto o som original era bom. A passagem para o óptico é que perdia a qualidade. E não é só isso. É que havia também o boicote das salas de cinema ao filme brasileiro. E o que é que eles faziam? Eles baixavam o som voluntariamente nas cabines de projeção para o público não ouvir. O filme já era com uma má qualidade de som na reprodução da passagem do magnético para o óptico. Ainda por cima, com a sabotagem dos gerentes das salas, que não queriam que os filmes brasileiros ficassem mais tempo, porque não tinham compromisso com o filme americano que estavam na cola, entende? Então eles faziam tudo para o filme não dar dinheiro. Preferiam perder uma semana e faziam isso aí, o filme. Mas o filme passou por tudo isso, né? Passou por tudo isso e também aquela coisa que começou todo mundo a dizer que o filme era isso, que era aquilo, aquela coisa. E a censura mandou carros da polícia trarem o filme
na projeção. Aí tudo isso junto e criava uma curiosidade e aí ninguém segurou mais o filme, né? Como sempre, a censura dando um banho de publicidade, né? Censura exatamente. Olha, Rui, aqui eu vou passar mais umas perguntas. A gente está entrando aqui na última meia hora. A Thaís Castro pergunta: a perda das massas não pode inviabilizar economicamente o cinema? A perda das massas, a perda do público. A perda do público. Todo o cinema, em todos os países, sempre teve a proteção estatal. Quer dizer, o cinema não... nenhum cinema foi tão protegido quanto o cinema americano. E, no entanto, é um cinema que tem todas as coisas. Passou a ter uma autonomia própria, mas sempre foi extremamente protegido. O cinema brasileiro é a mesma coisa. Começou a ser protegido em um determinado momento, mas muito pouco. Se você for ver as proteções do cinema brasileiro, não existe. No nível da exibição, da distribuição, no nível da produção, nós tínhamos até nem por exemplo, havia mais refletores. Havia um similar que iam construir aqui um refletor na época, projetores para iluminar. Não havia a chamada proteção do similar, produto similar industrial. Como havia aqui produzia, mas uma péssima qualidade que não dava para usar, o que se importava era caríssimo, então tinha que se usar aquilo que era péssimo. Quer dizer, tudo que era possível fazer para sabotar o cinema brasileiro sempre foi feito. Porque não esqueçam que naquela época, estamos falando naquela época, tinha o representante da Motion Pictures em permanência, que era casado com uma brasileira, em permanência, representando os interesses americanos, que no cinema eram negociados junto com o café. Quando o cinema começou a aparecer um pouco mais, as taxas de café se faziam junto com o cinema. Quer dizer, o resultado disso que era que, evidentemente, pegavam o filme brasileiro. Eles chegaram a conseguir proibir distribuir documentários aqui no Brasil, o cinema americano, a Motion Pictures. Quer dizer, o cinema americano era não só protegido dentro dos Estados Unidos, como sempre protegeu a expansão econômica do cinema americano. E o cinema brasileiro, pelo contrário, sempre nunca teve proteção, nunca o governo teve a sensibilidade de compreender a importância econômica do cinema, não só para a indústria do cinema, mas até para as outras indústrias de produtos similares que estava produzindo. Quer dizer, nunca teve. Então, sempre foi um primo pobre o cinema brasileiro. É bem interessante você estar dizendo que vai ao encontro do que falou ontem o Costa Gavras. Sem o apoio do governo não há cinema. A França, desde De Gaulle, não vive sem esse apoio. Então, quer dizer, complementa aqui essa fala. E nós agora, então, aqui, esses pobres editais de que a gente pode captar o capital, captar o capital, esses editais que foram cortados todos nesse governo Bolsonaro, adiados. Eu, no caso pessoal, e tem outros companheiros que aconteceram coisas equivalentes, capital que já tinha sido captado. Eu estou fazendo um filme, vou fazer um filme agora, espero que em abril, que ficou preso mais de um ano agora no governo Bolsonaro. Depois de já ter sido dado. 1 ano e meio, estou esperando há 1 ano e meio, passei aí períodos de não ter o que comer. Porque a escola que eu dava curso, que era Darcy Ribeiro, fecharam a Darcy Ribeiro. Eu consegui precisar de uma operação, senão eu tinha morrido se não tivesse essa operação, e foi um grupo de cineastas de cinema novo que tomaram a iniciativa, fizeram uma vaquinha e me arrumaram dinheiro para eu ser operado. Eu até hoje fico comovido com isso. Entende? De solidariedade
solidariedade pessoal e política. O que eles estão fazendo isso, estão fazendo uma política, não derrubam o cinema brasileiro, nem matam os nossos cineastas. Porque me tinha matado se não houvesse o apoio desses companheiros. E eles atravessando dificuldades próprias, que ninguém está vivendo a tripa forra, né? Não é cara rico, então dá aquele dinheirinho para a rua. Não, é sofrido, vamos colaborar com ele para que ele não morra. Entende? Isso não se conta. É por isso que esse genocida, eu não vou morrer antes de eu ver ele morrer, cair do poder. E eu tenho aqui uma pergunta da Viviane Rangel, que também acompanha esse seu depoimento aí bastante emocionado. Viviane Rangel, você só recebeu perguntas de mulheres, Rui, tá? O público feminino está em alta. Viviane Rangel pergunta: o que te inspira, o que você ainda não fez e quer realizar no cinema? A gente quer sempre fazer. Eu há uns anos estou muito preocupado que no bom sentido, estou muito interessado na linguagem cinematográfica. Eu acho que o cinema está muito atrasado ainda e que as potencialidades da imagem não estão ainda sendo de fato realizadas na dimensão que podem ser feitas, tanto nas estruturas dramáticas quanto nos próprios recursos específicos da linguagem cinematográfica, de planos, traves, enfim, todas essas intersecções e coisas que o cinema tem. Então, eu já há vários anos, já tive sempre essa tendência, mas há vários anos eu dedico muito do meu tempo estudando cinema, estudando em áreas quase que tenho um certo pudor em dizer a palavra, porque pode induzir numa compreensão errada, mas quase que em níveis psicanalíticos, né? Quer dizer, o que é o cinema, o que é a linguagem cinematográfica. Leio praticamente tudo que me cai na mão sobre isso, procuro me pesquisar, porque há coisas que talvez o público não veja, mas eu sei que ele sente, porque eu acredito no pensamento cinematográfico, entende? Uma luz que ilumina uma cena dessa maneira faz pensar diferente vários personagens, vários espectadores. O cinema é um ser vivo, e não é por acaso que a gente pensa que a realidade está ali dentro de nós. Não tem nada a ver, é tudo falso. O cinema é a grande mentira, mas é a grande mentira que não é para ser feita para trabalhar para fake news, é ao contrário, é para destruir essas outras mentiras. O cinema tem um potencial de transformação incrível, entende? Eu gosto de pensar que trabalho nessa faixa de criação, que de maneira nenhuma não afasta a história, ou os enredos, ou os personagens, pelo contrário, procure mais longe dentro disso. Perfeito. Bom, e aqui, antes da gente chegar ao final, eu queria que você falasse de um escritor, você que falou tanto da literatura, da importância da literatura, mas de um escritor que eu sei que foi um grande amigo seu e que, inclusive, você se inspirou em alguns filmes, em algumas obras dele para fazer filmes, que foi o Gabriel Garcia Marques. Eu acho que era importante, a gente precisa falar mais do Gabriel Garcia Marques, voltar a pensar um pouco mais o Gabriel Garcia Marques, sobretudo do lado lúdico, né? Mas também do lado político e do lado latino-americano, né? Que pulsa nas obras dele. Então, eu queria que você falasse um pouco, você fez Veneno da Madrugada, fez Cândido Erende, enfim, falar sobre Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques é um grande amigo, um dos meus maiores amigos, e eu não posso nunca falar muito tempo sobre ele, porque eu fico muito abalado, né? Eu acho que a idade cria um certo nível de fragilidade aos quais você não está habituado. Eu, quando era mais jovem, quando era um garoto de 60 anos, eu era um cara muito mais duro do que sou hoje. Quer dizer, a coisa que
a idade traz uma coisa que... Eu sou uma pessoa muito feliz. Agora, então, a nível profissional, estou tendo condições de fazer coisas, então isso me deixa muito feliz. O país é que me deixa muito triste, né? Não me deixa triste, o país me deixa irado, me deixa raivoso, tá? Me deixa furioso. O resto no filme, porque eu vou filmar agora em abril, espero se chama Fúria, e não é à toa que se chama Fúria. Mas o Gabo é uma figura excepcional, como ser humano, como escritor, como político. É um cara que tinha um sentimento da latinidade como poucos, da importância de uma América Latina forte. De uma identidade transnacional dentro dessa relação. O Gabo foi um grande jornalista, e era um grande escritor, e era um grande político. Era um homem voltado para a arte dele, é uma arte política. Você o conheceu em que momento? Eu conheci em 1972. Conheci de uma forma curiosa, porque fiquei 1 hora sozinho com ele na casa dele, sem saber que ele era o Garcia Marques, porque não me tinham dado o nome da pessoa, e ele me disse: você vem comigo que eu vou te levar para jantar. E eu não sei, esse maluco só com um casaco vermelho. Eu escrevi uma crônica sobre ele, mas depois vamos pegar a Mercedes, vamos comer. Aí sei que você gosta de mariscos, vou te levar para comer uns mariscos maravilhosos aqui em Barcelona. Então, e eu disse assim: será que esse é o Garcia Marques? Eu ouvia falar Gabo, mas eu não sabia que Gabo era Dmitry Garcia Marques. Eu achei que era. Até que ele pegou um livro e me deu assim, fez uma dedicatória e disse: está aqui para você esse livro. Era Irendera, e dizia: quando tudo era ainda um projeto. E no mesmo dia ele disse: vamos fazer um filme juntos. Digo: vamos. No dia seguinte, saiu na notícia, jornal da pressa, não sei o quê, pressa latina, não sei o quê, Garcia Marques vai fazer um filme com o Rui Guerra, não sei quem, e levou 10 anos para a gente fazer o primeiro filme. Ficámos amigos durante 10 anos e nunca fizemos filme, porque não havia dinheiro para fazer o filme. E quando consegui fazer 4 filmes com ele. Acho que fiquei mais filmou Garcia Marques até o momento que eu. E é uma pessoa excepcional. É uma pessoa excepcional. Não sei o que disse sobre Garcia Marques. Uma coisa que você falou sobre ele, que acho que, para a gente fechar aqui a nossa conversa, e trazer, né, para os espectadores do Festival de Brasília, é esse sentido de latinidade, né? Onde é que você acha que está esse sentido também de latinidade nesse mundo contemporâneo em que as coisas se diluem com muita facilidade e, como Costa Gavras disse ontem, mais uma vez citando, né, que falta um projeto por trás dessas novas plataformas, né? Então tudo fica meio sem cara, sem personalidade, sem autenticidade. Como é que você diria isso? O Garcia Marques era, sobretudo, um animal político, o Garcia Marques. Ele não fazia nada que não pensasse no mundo latino. Entende? Era a grande amizade que ele tinha com Fidel de Castro não era à toa, era uma amizade política. E, pelo que o Garcia Marques me contava do Fidel Castro, parece que o Fidel Castro adorava romances, lia muito sobre ficção. Isso tocava muito o Gabo, esse lado do Fidel. O Garcia Marques é difícil falar de uma pessoa que é genial, porque ele, ao mesmo tempo, era uma pessoa simples, muito simples no que trata, mas quando eu vi um americano na frente dele, arrogante, ele tratava como se fosse com elegância, mas era como se tratasse um cachorro. Ele gostava de dobrar os americanos. Eu vi uma vez ele me chamou assim, disse sempre para mim: Rui, vem aqui em casa. Eu estava passando no México uns dias, há um tempo, sei lá.
vem aqui em casa que vai acontecer uma coisa que você vai gostar. E o que é? Vem, velho. Eu fui lá e disse, vem aqui um produtor americano que vem me oferecer comprar os direitos do 100 anos de solidão, que por $1 milhão. E vai ver o que eu vou responder para eles. E vem, cara. Ele chamou só. Eita, deu uma travada aqui na... A Mercedes detestava, casado com o Gabo, detestava, porque esses produtores vêm aqui em casa, vêm para comprar coisas do Gabo, eles acabam sempre deixando contas de telefone, que eles ligam, aproveitam estar aqui em casa para ligarem para os Estados Unidos, eles fazem contas de telefone enormes para o momento que vêm aqui. E os caras já $1 milhão. Fechamos, estamos a acordo, falamos com a sua agente, tal, e o Gabo disse, pena. Um mal entendido. É que coisa não custa $1 milhão, não custa $2 milhões. Isso é $1 milhão, não são 2. Porque alguma coisa que eu feito para ele já é, então agora dobra o preço. Ele assim, e depois ficou rindo, está vendo? Eles têm que aprender que eles não podem comprar o mundo, não podem comprar a gente, não podem pensar que chegam aqui com dólar e podem falar, não, eu tenho condições de recusar, então eu recuso $1 milhão. E eu vi aqueles caras, não entendiam como é que esse maluco... $1 milhão. Rui, o finalzinho agora deu travou. Não sei se você... É a política, né? É a luta contra o império do mal. Isso é a minha visão de quem via séries de episódios de garoto. O império do mal, essas coisas assim. Que também você encontra depois, né? Rui, o final aqui da nossa conversa, chegando exatamente nos 10 minutos finais, deu uma travada. Eu não sei se o meu técnico aí pode dar uma ajudada. Opa, acho que voltou. Voltou. Agora voltou. Então, você estava falando que não podia comprar, não era qualquer preço, não era preço para comprar o... Não é assim. Para comprar, não é assim. Ele vendia preço barato para pessoal latino-americano e coisa, espanhóis e tal, mas para os americanos tem que pagar o que roubam. Esse é o Garcia Marques. Olha, Rui, eu não tenho palavras para agradecer esse seu depoimento aqui, ver você assim com tanta vitalidade, com o coração tão aberto, com tanta emoção. É um verdadeiro presente para o Festival de Brasília, esses seus 90 anos. Que você continue aí com essa tenacidade, com essa fúria que o Brasil precisa tanto agora, sobretudo aí nos próximos meses. E queria que você deixasse uma palavra final aqui para os nossos acompanhantes, ouvintes, telespectadores, não sei como é que a gente chama aqui, virtuais, que ficaram até agora e que, enfim, prestigiaram a sua fala, que vai ficar gravada em um registro para a memória do festival. Mais uma vez, muito obrigado, Rui Guerra. Obrigado a você, Ricardo. Não, eu só quero dizer que, como já falei no princípio, que tenho um carinho especial, muito especial, pelas minhas experiências também pessoais, que sempre que eu fui ao festival, que foi recebido de uma maneira maravilhosa. Tive, inclusive, o prazer de ter ganho prêmio significativo com esse filme, que é um filme que é um dos meus xodós, que é O Deus e os Mortos, que foi reconhecido aí no festival. E também porque a imagem que eu tenho de Brasília, que vive nessa dimensão política mais próxima do poder, né? Tá muito próximo do poder, o povo e os habitantes de Brasília, e a juventude e os estudantes de Brasília, que sempre tomaram atitudes muito claras dentro dos projetos democráticos, que sempre se opuseram a todas as formas de domínio e de
tentativas de arrasar com o país. Eu acho que Brasília tem um crédito forte. Estou falando da população, não estou falando dos políticos. Tem um crédito muito grande pela luta que tem levado sempre contra todas as formas antidemocráticas. Eu acho que, mais do que nunca, nós temos que estar muito atentos. E Brasília, defendendo o seu festival e tomando essas atitudes, é uma fronteira de batalha que tem que ser conservada e que tem que ser segurada. Um grande carinho pelos brasileiros e pelas atitudes que tomam dentro das situações em que enfrentam, como todos os brasileiros enfrentam. Eu espero que isso já esteja, como diria um professor meu, que era um pernocte, que assim, esteja nas vascas da agonia. Nunca sei o que significa a palavra vascas da agonia, mas sei que é quando a coisa está agonizando mesmo e está moribundo. Eu espero que esse governo também esteja moribundo e esteja nas vascas da agonia. Perfeito. Rui, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à organização do Festival de Brasília, aos curadores, Tânia Montoro, Silvio Tendler, e continue acompanhando até dia 14 de dezembro aqui. O Festival Brasileiro está firme, forte, os curtas maravilhosos, os longas espetaculares, e vamos em frente que o cinema brasileiro resiste. Boa noite a todos. Boa noite, Miguel. Boa noite.